Bom dia, queridos. Nós vamos estudar um tema hoje muito importante, o significado de mão e testa. Porque em Apocalipse, você sabe, tem um verso, esse daqui que está na sua tela, Apocalipse 13, 16 e 17, que diz que ela obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a aceitarem certa estampa de marca na mão direita ou na testa, a fim de que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que apresentasse a tal marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Então, como é algo muito importante que acontecerá no futuro e que todo servo de Deus não deve ter, nem essa marca, nem na mão, nem na testa, a gente precisa estudar o que isso significa. Nada melhor do que estudar a interpretação da própria Bíblia, não é? Porque, afinal de contas, eu devo ter medo de um chip ou não? O que significa mão e testa na Bíblia? É literal ou é algo simbólico? Vamos entender então? Eu já te adianto que esse estudo ele vai ser bem longo, mas ele está recheado de informações, de versos. E ao terminar toda essa sequência de vídeos sobre esse assunto, você entenderá de uma vez por todas o que significa mão e testa e ao que você deve temer e ao que você deve fazer para ter o de Deus e não esse sinal da besta. Então vamos ao primeiro verso. Êxodo 13, 3 diz assim: Moisés disse ao povo: Conservareis a memória deste dia, em que saíste do Egito da casa da servidão, porque foi pelo poder da sua mão que o Senhor vos fez sair deste lugar. Não comereis pão fermentado, e será como um sinal na tua mão, um memorial entre teus olhos, para que a lei de Yahvé esteja na tua boca, pois Yahvé te tirou do Egito com braço forte. Em outra versão desse mesmo verso 9, ele fala assim: como um sinal sobre tua mão, como uma marca entre teus olhos. É interessante notar aqui as palavras mão, e apesar de estar marca entre teus olhos, significa testa. Então aqui a gente vê as mesmas expressões de Apocalipse. Então daqui a gente já começa a poder tirar os significados, né? Moisés começa falando assim: conservareis na memória, porque o que? Porque o Senhor te tirou do Egito com a sua mão. E aí tudo isso é a festa da Páscoa, a lembrança da saída do Egito, seria como um sinal na mão e um memorial. Então a gente já começa a ter alguma interpretação sobre esse significado. A primeira, que está aqui mais fácil de entender, é memorial entre teus olhos. Então, testa nos faz lembrar de memória, conservar na memória. Agora o que? Para que a lei de Yahvé esteja na tua boca. Então, para que lembrar? Para que lembrar dos feitos de Deus, da mão, do que a mão de Deus fez? Por quê? Para que a lei de Yahvé esteja na tua boca. Então, esse é o primeiro verso. Vamos para o próximo. Então, dando continuidade aqui no verso 15 do capítulo 13 de Êxodo, fala assim: é por isso que sacrificamos a Yahvé todo o primeiro filhote macho entre os animais, mas pagamos o preço do resgate para ficarmos com nossos primogênitos. Isso será, pois, como um sinal amarrado à tua mão esquerda, e tefilim, um símbolo em tua testa, como uma lembrança de que Yahvé nos tirou do Egito com mão forte. Mais uma vez confirmando a mesma sequência de símbolos, mão e testa. E usando as mesmas expressões do Apocalipse, sinal na mão, um símbolo na testa. Não é interessante? Você já tinha visto isso? Aqui mais uma vez confirma que testa está simbolizando lembrança, como uma lembrança, para lembrar que Yahvé tirou do Egito com mão forte.
O que significa mão forte? A gente vai entender agora nos próximos aqui o que significa mão e testa. Testa a gente até viu já, que é lembrança, memória. Vamos deixar mais claro o que significa mão. Nos versos abaixo, explica que a mão direita significa feitos, obras. Braço tem o mesmo significado. O salmista também cita que recorda, ou seja, atesta, dos feitos, mão. É muito interessante ver como a sequência de palavras se repete na Bíblia. Então vamos ler Salmos 77:10, que diz: Então pensei, já começa com a mente, né? Apelarei para o que há muito realizou a tua mão direita do Altíssimo. O que foi que a mão do Altíssimo realizou? Obras, feitos, prodígios, milagres. Então a gente já começa a entender que a mão significa o que a gente faz. Recordo-me, ou seja, já mais uma referência à testa, dos feitos, mão do Senhor. Lembrado estou, testa, dos teus milagres de outrora, mão. Esse Salmo 77 é muito rico nas diversos significados que testa e mão podem ter. Penso, mais uma vez, testa, em todas as tuas obras e medito, testa, em teus prodígios. Teu caminho, ó Deus, é santo. Grande como Deus, outro Deus não existe. Tu és o Deus que faz milagres, mostrastes teu poder entre os povos, com teu braço resgatastes teu povo, os filhos de Jacó e de José. Então aqui também nesse Salmo 78, está falando outra coisa, outro ponto interessante. Fala assim, é porque não guardando a aliança de Deus, recusaram seguir a sua lei. Esqueceram-se dos seus atos e dos prodígios que lhe mostrara. Então aqui é interessante porque ele está falando que alguma pessoa deixou de guardar a lei de Deus e se recusou a seguir essa lei, e ela também se esqueceu dos atos, ou seja, da mão e dos atos e prodígios que lhe mostraram, ou seja, testa em mão. De novo, gente, olha como isso é interessante e como para Deus é importante que a gente se lembre das obras e dos feitos dele e que a gente guarde. Só fazendo isso a gente se guarda de continuar guardando a lei de Deus. Foi isso que eu entendi desse verso. Vamos dar continuidade. Agora, por que lembrar da lei de Deus não nos fará pecar? Porque só lembrar me guarda de continuar guardando a lei? Vamos entender alguns versos de sabedoria, que a gente tem versos de várias partes da Bíblia, só que eles falam a mesma coisa, preste atenção. Salmo 58 diz: Não, vossas mentes tramam continuamente iniquidades e com as vossas próprias mãos distribuís injustiça pelo mundo. Então, aqui está falando que é na nossa mente que a gente trama o bem ou o mal, e é com a nossa mão que a gente pratica aquilo que a gente pensou. Começa a fazer sentido. Então, se eu lembro de coisas boas, eu pratico coisas boas. Marcos 7:20, e disse mais: o que sai do ser humano não é o que o torna impuro, pois é de dentro do coração dos homens que procede os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios. Então, Jesus falando aqui que o que contamina o homem é o que sai da sua mente, dos seus pensamentos, o que está dentro do seu coração. Provérbios 4:23. Acima de tudo o que se deve preservar, guarda o íntimo da razão, memória, mente, pois é da disposição do coração que depende toda a tua vida. Que interessante! Romanos 8:7, porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, não consegue fazê-lo. Então, quando Deus pede para a gente estar lembrando dos feitos dele, lembrando dele, é para que facilite para a gente fazer o que é bom, para que a nossa mão pratique
os mandamentos dele, que é o que ele considera ser bom. Romanos 1:28. Além do mais, considerando que desprezaram o conhecimento de Deus, ele mesmo os entregou aos ardes de suas próprias mentes depravadas, que os conduz a praticar tudo o que é reprovável. É muito interessante, a Bíblia toda, ela está falando pra gente que a gente só pratica o que é mal quando a nossa mente é má. Então, se a nossa mente, por isso que essa é a preocupação de Deus. Se você coloca na sua mente coisas boas, lembranças dos feitos de Yahvé, lembranças dos mandamentos de Deus, você não vai pecar. Porque as suas mãos, as suas obras, elas vão só corresponder ao que a sua mente está cheia, né? O outro verso fala, porque a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio, né? Assim, no céu não precisaremos mais nos esforçar para lembrar. Nos versos de Jeremias 31 e Hebreus 8 mencionam que Deus fará uma aliança conosco e esta não precisará do nosso esforço, pois Deus é quem gravará em nossas mentes e em nossos corações. Muito interessante aqui, vamos ler. Jeremias 31:33 diz: Eis, no entanto, a aliança que celebrarei com a comunidade de Israel passados aqueles dias, afirma o Senhor. Registrarei o conteúdo da minha Torá, a lei, na mente deles e as escreverei no mais íntimo dos seus sentimentos, seus corações. Assim serei de fato o Deus deles e eles serão o meu povo. Hebreus 8 diz, essa é a aliança que farei com a casa de Israel passados aqueles dias, ou seja, está se referindo a esse mesmo texto. Aqui em Hebreus, no Novo Testamento, garante o Senhor, gravarei as minhas leis na sua mente e as escrevereis em seu coração. E eu lhes serei Deus e eles serão o meu povo. Então, nessa primeira etapa desse vídeo, a gente entendeu o que significa mão e testa. Mão são as obras, testa são os nossos pensamentos, a nossa razão. E também se referencia a coração, os nossos desejos. Então você começa a entender o que significa ali que a besta vai colocar uma marca na nossa mão e na nossa testa. Então ela vai fazer com que, provavelmente, queridos, mas eu vou deixar esse assunto para esse conteúdo. Você vê aqui que tem mais conteúdo aqui embaixo. Próxima pergunta é: quem são os que não receberão a marca da besta? E a gente tem ainda um conteúdo um pouco extenso sobre esse assunto. Então eu peço que você assista agora a parte 2 desse assunto para você continuar entendendo. Então até já!